no interior de Minas Gerais. Ah, meu Deus, eu não lembro o nome da cidade agora, mas daqui a pouco eu lembro. E lá eu conheci ao vivo, pessoalmente. Não, lá eu já conheço, pertinho de BH lá. Mas é aquelas cidades que tem aquela questão histórica. Não é bem São João del Rei, é mais pra lá ainda, assim, sabe? Uhum. Enfim, dá 1h30 de ônibus de BH. Uhum. E eu tive a oportunidade de conhecer, e eu convidaria todo mundo a conhecer isso. Porque uma coisa é a gente descobrir, a gente discutir, né, a questão de cotas raciais. Uma coisa é a gente discutir a questão de escravidão. Uma coisa é a gente discutir tudo isso sem ter pisado lá nesse lugar em Minas Gerais. E lá, o que eu tive a oportunidade de ver, e convido a todos a um dia conhecerem. Primeiro porque a gastronomia é linda, o lugar é lindo, e você tem uma história muito viva ali, né? Eu tive a oportunidade de conhecer onde os escravos dormiam, que era no sótão das casas, dos casarões lá, né? E tem jornais da época que tá ali em português, né? Aquele português de antigamente, assim, né? Sim. Escravo à venda, tá chegando mais escravos. Meu escravo fugiu, dou recompensa. Isso em que tipo de registro que você viu? Registro histórico. Em documentos oficiais mesmo? Tem como se fosse onde os escravos dormiam. Uhum. É como se fosse uma espécie de um museu que você vai andando assim por dentro e vai... Eles dormiam ali mesmo, né? É um negócio fantástico, assim. Você vê isso depois de tantos anos. Mas isso era um registro muito impactante. Como se fosse em boletim de ocorrência? Que você, Não, aí que tá. Não é boletim de ocorrência. É jornal da época. Ah, jornal? Tipo, procuro. Anunciada, tipo a Gazeta do Povo da época. Que loucura. Tipo, meu cachorro sumiu, estou procurando. Exatamente. E assim, o anúncio era assim. Ele é assim, assim, assado, com dentes fortes. Olha só. Uma coisa muito impactante, entendeu? Caramba. Então, quando você vê isso entra... lá no fundo da tua cabeça, do teu coração, você começa a olhar as coisas de uma maneira muito diferente, entendeu? Uhum. E o trabalho análogo a de escravo, claro, nós não temos em tese mais escravidão, porque a escravidão ficou... o que era a escravidão? Era o trabalho cuja subordinação, olha que legal isso, né? Nós temos autores como, por exemplo, Maurício Godinho Delgado, que hoje é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, coloca na obra dele que o trabalho escravo é aquele trabalho em que a subordinação não é jurídica, a subordinação não é contratual, é uma subordinação pessoal. Esse é o trabalho escravo. Psicológico, emocional, seria? A gente não pode nem dizer que é um trabalho. Você não aceitou aquele trabalho, você faz aquele trabalho. Tem autores que não consideram na história do Brasil o tempo da escravatura como trabalho, porque não era um trabalho, né? Era uma subordinação pessoal e não contratual ou jurídica. Enquanto que no direito do trabalho nós temos uma subordinação que é jurídica, na forma da lei, que é uma subordinação que não é pessoal. Né? E o que é o trabalho análogo a de escravo? É um tipo penal, é um crime previsto no Código Penal, né? Em que os trabalhadores são mantidos em condições extremas de insalubridade, de precariedade completa, né? Não tem banheiro, não tem água potável. É muito comum ainda, e a gente vê rotineiramente isso nas fiscalizações do Ministério do Trabalho, pessoas que são obrigadas a comprar do próprio patrão mantimentos para se manter, e aquilo vira uma dívida impagável, o cara não consegue sair. Então, ainda tem. E quais vou falar. Tem muitos lugares, eu que sou da enfermagem, tem muitos lugares que não tem descanso para enfermagem. Sim, sim. Ou não comporta, ou realmente não tem. Eu já dormi no chão. Mas aí você tem o conselho de classe, você tem órgãos específicos para regulamentar esse tipo de atividade, né? O próprio Ministério Público O próprio Ministério Público também pode agir. O que eu digo assim, você tem para onde recorrer, né? Eu acredito que no análogo à escravidão, você não tem um órgão, eu vou recorrer a quem? Não tem esse órgão, não tem essa fiscalização. Olha, não precisa ir longe, viu? Quando eu estava numa determinada comarca muito próxima a Curitiba, eu tinha, 200 processos em relação a uma empresa. E era uma empresa que trabalhava no subsolo. E aí, as petições iniciais vinham assim, que aquilo era o inferno, né? E as defesas, não, aqui é o céu. Falei, como é que eu vou julgar sem ir lá ver? Sim. Então eu fui lá, marquei uma inspeção judicial, que é quando o juiz vai até o lugar, para que eu pudesse ver se tinha trabalho análogo de escravo ou não.
debaixo do meu nariz ali, na minha comarca, né? Pediu o VAR. Exatamente. O juiz pediu o VAR. E aí eu falei que ia. Só que o pessoal não imaginava que o juiz ia chegar meia-noite em ponto. Eu cheguei meia-noite em ponto com a Polícia Federal, com a Universidade Federal, os geólogos da Universidade Federal, Corpo de Bombeiros, para fazer uma análise com o Ministério Público, para fazer uma análise completa do negócio. E era um frio de rachar, cara, tava uns 2 graus, assim, que era inverno, né? E eu vi que não era tudo aquilo, tinha um problema ou outro, mas que estava muito longe de ser um trabalho análogo de escravo, por exemplo, entendeu? Até fiz questão de ir nesse horário, porque se eu marco um dia 1 hora, naturalmente que tá tudo arrumado, limpinho, né? Sim. Mas eu cheguei lá meia-noite. Você já chegou no momento que estaria, se fosse ruim, era a hora que ia pegar. Tava tudo largado, estaria tudo largado, né? Se fosse... E outra coisa, hoje quando uma empresa é condenada por trabalho análogo de escravo, ela perde todas as linhas de crédito subsidiadas pelo governo federal. Como, por exemplo, o Pronamp, o Finame, que tem juros menores subsidiados, né? Não estão tão baixos assim hoje em dia, já foram melhores. Hoje... Mas ainda são mais atrativos que... a Selic mais 6%. Então, você pegar aí vai dar, sei lá... tá salgado porque a Selic tá alta hoje, né? Mas assim, perde esses direitos também, né? Não pode participar de licitação pública. Então, o que também tem que ser observado é atuar com muito critério nisso também, né? Porque, claro, se há o trabalho análogo escravo, a punição tem que ser rigorosa na forma da lei. Porque não é possível que em 2023 nós tenhamos, né? Acabamos de falar que isso acontece. E para o público que nos assiste, quais são os setores econômicos mais suscetíveis ao uso do trabalho análogo à escravidão? Outra pergunta que veio. Como que a gente consegue assim, ligar a anteninha? Esse setor aqui geralmente costuma ter mais. O que aparece lá no seu dia a dia? No meu dia a dia aparece dar um chute? Muito... Pode. Aí você me diz. Acho que o pessoal que trabalha na área, às vezes agrícola, roça mesmo, fazendas, área madeireira, não sei. Eu ia falar em primeiro lugar a área madeireira. Em segundo lugar, tem muito na construção civil também. O que está acontecendo Construção hoje? civil na região urbana mesmo ou mais rural? Olha, assim, existem condições precárias de trabalho que já pude ver em fotos. E uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Sim. Você não precisa ir longe, vai ali em Florianópolis e de repente a gente viu fotos, né? De como a pessoa trabalhava, vê, na capital, né? Então, imagine, 30 graus, o cara num container, meio que morando lá, com um vaso sanitário junto com água potável, um do lado do outro, um cheiro insuportável, quer dizer, não chega a ser um trabalho análogo de escravo, mas que gera reparação moral. Né? Agora, o trabalho análogo de escravo é aquele que as condições são extremamente precárias e que o sujeito ainda tem uma dificuldade de conseguir sair daquilo ali. Né? Eu acho que essa questão de estar fechado, não conseguir sair, uma coisa meio assim, não pode sair, né? Meio obrigado a... E meio na moda agora, aqueles garimpos lá. Outra coisa. Mas aí, todos os setores estão suscetíveis, mas assim, construção civil, a parte madeireira, a parte de roça, né, a parte agropecuária. Vejam, aqui a gente, como dizia o jornalista José Neumann, nós temos 2 Brasis. E eu estou muito convencido, aos meus 48 anos de idade, que nós temos muito mais que 2 Brasis. Concordo. Nós temos uns 8 Brasis aqui dentro, sabe? É verdade. José Neumann falava em 2. Isso eu comentei num podcast, acho que deve fazer já uns 5 podcasts atrás. Não são só 2, realmente. Você tem muito mais. Você tem alguns Brasis que pessoas não imaginam que existam, né? Então, o problema, sabe, Renan, é esse dualismo. O erro reside no dualismo. É ou não é? Sim ou não? Não é. Tem muita coisa entre, né? Nós temos o melhor agronegócio do mundo. O melhor agronegócio do mundo. Nós conseguimos retirar do solo brasileiro, que é um dos mais férteis do planeta, no Mato Grosso do Sul, nas fronteiras agrícolas do país, por metro quadrado, uma quantidade de soja, de milho absurda que os Estados Unidos não tira. O nosso problema é logístico. A nossa produção agrícola encarece no transporte. O nosso modal, né? Nosso modal rodoviário é terrível. Exatamente, entendeu? Sim. Então, enfim. Mas, por outro lado, também existem problemas sérios trabalhistas também em determinados setores do agro. E aí vem aquela coisa, né? Que nesse dualismo que o Brasil vive, que é muito prejudicial ao nosso país, o sujeito fala, tá vendo o agro, tem trabalho escravo. Mas é o mesmo agro
que sustenta o Brasil e o mundo de maneira exemplar. Exato. Então o que não dá, né? O que não dá é para você tomar exceção pela regra. O que não dá é para você punir os bons por poucos ruins. Entendeu? E isso acontece muito. Acontece muito, é o que mais Nossa acontece.